pessoal do portal Saúde e Livros. O nosso tema de hoje é com a doutora Vera Krause. Então, Vera, me diga uma coisa. A gente olha para aquele bebezinho. Ele é lindo, uma gracinha, mas ele não fala, ele não se comunica com a gente. Se comunica assim, mais ou menos, pelo choro. A gente intui, a gente vai aprendendo a entender o bebê. Mas será que a gente sabe que esse bebê também sente? Já que ele não fala, ele sente. E se ele sente, o que é que ele sente? Que alegria, Isabel, estar na janela da Paulista, eu que estou aqui na janela da Baía de Guanabara, e estamos então nesse momento de interligação, de intercomunicação, e que eu sinto muita alegria. E eu vou dizer que o sentir, que é o tema proposto por você para hoje, para essa entrevista, é um tema, em primeiro lugar, que eu tenho abordado nos meus últimos seminários, diante da importância do primeiro ano de vida da criança, do bebê, que é essa fase que exatamente você aborda na sua questão quando você fala, mas o bebê não fala, mas ele sente, como ele sente, o que ele sente? Essa é a base de formação afetiva do ser humano, estrutural, e que muitas vezes nós imaginamos como seres racionais que somos, que o pensar, que a razão e que a palavra são os ingredientes mais importantes na formação estrutural do ser humano. E, na verdade, o sentir precede o cognitivo, o sentir precede a razão e, portanto, sentir alegria, sentir confiança, sentir amorosidade, sentir tristeza, sentir raiva. Sentir é a base daquilo que nos humaniza. Então isso é bem importante. E quando a gente vai falar do bebê, o bebê chega ao mundo sentindo o mundo. Por que ele sente? Porque ele traz equipamentos exatamente possíveis para que ele possa sentir. Ele traz já prontos os órgãos dos sentidos. Tão simples assim e tão profundo. Porque o bebê já escuta lá no útero da mãe os ruídos aqui de fora, e hoje as pesquisas mostram isso muito claro. O bebê chega no mundo e ele vai enxergar o rosto da mamãe, ele vai começar a formar o mundo a partir das informações da antena visual que está ali presente, mas já associando aos ruídos, e ele vai sentir o cheiro da mamãe, e por isso ele adora muitas vezes um paninho para ficar por perto, porque mesmo quando a mamãe não está ali, ele sente o cheiro da mamãe. E ele adora um colinho, porque aqui está meu Pepo, que acompanha todas as nossas aulas, todos os nossos seminários ao longo dos anos, e você também tem aí uma pequetita muito querida que faz com que a gente se sinta mais próximo, e é este acolhimento, é esse sentir que o bebê efetivamente vivencia nos seus primeiros meses, na sua base fundamental, no seu alicerce inicial de vida. Então, veja bem, sentir o colo, sentir o toque, sentir o paladar, o leitinho que chega e que sacia e que alivia, porque no colo, porque com afeto, e tudo isso é o sentir do bebê. É a linguagem própria. E aí você me pergunta, mas ele sente exatamente o quê? Ele sente prazer e desprazer, se a gente for traduzir em duas palavras, já utilizando a nossa base racional cognitiva. Ele sente
sensações boas, prazerosas, que ele registra, e ele também sente sensações que são desconfortáveis, que são dolorosas e que ele também registra. E são estes registros que estão na base dos primeiros meses de vida, principalmente o período de recém-nascido do bebê. E é tão importante hoje quando se estuda, porque o próprio sistema todo neurológico do ser humano, ele tem um desenvolvimento muito intenso no primeiro ano de vida. Senão os bebês não nasceriam, inclusive com a moleira, a famosa moleira, porque justamente o cérebro vai se desenvolver mais na medida que for mais estimulado pelo mundo que está ao redor. E esse estímulo, portanto, sensorial. Paulatinamente é que ele vai, a partir destas informações, mas isso já é outra história, ele vai formar o pensamento, o cognitivo, até que ele vai chegar à ação sobre o mundo. Eu hoje falei sobre isso no nosso seminário, o primeiro ano de vida. Então, assim, é bem importante essa base, esse alicerce das emoções, do sentir. Está na base, inclusive, hoje a gente sabe de muitas questões da área da saúde mental. Então, é com grande alegria que eu compartilho aqui na Janela da Paulista. Vamos fazer, sim, mais encontros, mais momentos, para que a gente possa traduzir estas emoções, esses sentimentos e esse conhecimento para que a gente tenha mais empatia com os nossos bebês. Eles são fofos, são mesmo, e eles guardam de nós tudo aquilo que de bom eles recebem, ou também aquilo que falta e aquilo que não foi tão bom. Muito obrigada, doutora Vera Kraus, pela sua participação aqui no nosso portal Saúde Livros, ainda que à distância. Gratidão imensa por estar mais uma vez aqui, compartilhando desses momentos, para mim, muito sempre alegres. Gratidão.